e para a sua glória. Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2 apenas. Jonas, capítulo 1. Talvez hoje, depois que terminar essa mensagem, nunca vocês vão esquecer mais do irmão Jonas. Mas não é ele não, viu, irmãos? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Podes assentar? Nós vivemos um tempo em que Deus está procurando, está à procura de pessoas que esteja disposto a obedecê-lo, que seja disposto a fazer aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele pede. E uma das coisas mais difíceis na vida é vivermos esse momento. Porque a busca hoje, a busca das pessoas hoje, não está sendo mais aquilo que é teu encontro com Deus. A chama de estar mais perto de Deus. Porque quando Deus passa uma ordem para nós, ela sempre tem um processo, e muitas das vezes aquela ordem que Ele passa, talvez não seja boa. E muitas das vezes, quando se torna uma missão, nós nunca vamos saber o que nos espera o final daquela missão, ou quando chegarmos para realizar aquela missão. Porque existe um perigo muito grande, quando não fazemos a sua vontade, quando não realizamos o seu querer. Nós vemos que, quando Deus chega para Jonas, Ele dá uma ordem, Ele não pede, Ele dá uma ordem: vai. E a maior dificuldade é quando nós não entendemos essa ordem do Senhor, esse caminho que Deus traça para cada um de nós. Deus jamais nos prepara para fazer a nossa vontade. Quando Deus se prepara, quando Deus se capacita, é para fazer a vontade dEle e não a nossa. E as pessoas acham que quando Deus começa a o capacitar, começa a dar para ele dons, começa a dar para eles milagres, começa a usar a vida dele, ele acha que ele possa ser alguma coisa. Ele acha que ele já está autossuficiente, capaz de fazer tudo, e tudo bem, porque ele chegou lá. Mas ninguém chega lá se Deus não permitir. Se Deus não estiver ajudando, se Deus não estiver acompanhando. Mas quando nós saímos daquilo que Deus ordena, nós passamos a passar pelo perigo. Nós vemos que quando Jonas, ele desobedece a Deus, ele só não atrapalha a vida dele, ele atrapalha a vida de outras pessoas, de quem chega perto, de quem ele anda perto, aonde vai. E nós vemos que a passagem da Bíblia nos diz que ele pega, ele começa o quê? A descer. Quando a Bíblia diz que ele vai e desce para Jope, e ali ele vai, pega um barco para ir para outro lugar. Então ele já começou a descida dele. Só que ele não começou a descida quando ele foi para Jope. Não, ele começou a descida antes. Porque quando a pessoa começa a desobedecer a Deus, ele já está antes, já descendo. Ele não desce naquele momento que ele cometeu o erro. Ele já está descendo antes, porque ele deixou de conversar com Deus, ele deixou de falar com Deus, mas ele era um profeta. Só que ele era um profeta e desobedeceu à vontade de Deus.
E é um perigo, irmão, andar com quem Deus está tratando. Nós não devemos andar com quem Deus está tratando. Porque muitas vezes a gente traz pessoas para a nossa vida, nós traz pessoas que nossa vida, que ela nunca tem uma palavra boa para entregar. Você conversa com ela um dia, você fala, tudo bem, mais ou menos. Passa outro dia, como você está? Mais ou menos. Nunca está boa, você acaba de fazer oração, está um culto abençoado, Deus fala pela palavra, fala através do louvor, está uma maravilha, todo mundo se alegrando, um chorando, você pergunta como é que ela está? Ah, não está muito bom não, as coisas não estão muito boas para mim. Sabe aquela pessoa que você está carregando junto? Em vez dela te levantar, ela vai te derrubar. Ela vai ser um peso na tua vida. Ela vai atrapalhar o teu caminhar, o teu andar. E muitas das vezes essa pessoa pode ser até você mesmo. Porque quando você teima com algo, quando você fica preso naquilo, você não consegue ver Deus trabalhar. Você não consegue ver Deus agir. Deus está falando contigo, faça dessa forma, você vai fazer de outra. Você vai buscar outro caminho. E Deus diz, não é por aqui, é desse jeito. Mas você teima de fazer aquilo que você está pensando. E você diz, não, foi Deus que mandou falar. Foi Deus que mandou fazer. É Deus que está me entregando. É Deus que está dizendo. Mas a Bíblia diz, aquilo que é de Deus não traz dor. Se está lhe trazendo dor, se está lhe trazendo oportuno, não é de Deus. Porque o que é de Deus traz paz. O que é de Deus vem em sequência. Quando eu quero dar um pulo maior, chegar lá no último degrau da escada, não é de Deus, é minha vontade, é vontade humana. Aí eu vou sofrer, porque uma decisão errada, eu vou levar para o resto da minha vida, não vai mudar. Uma palavra que eu lançar hoje, eu não consigo trazê-la de volta, ela já foi. Eu posso pedir perdão, eu posso pedir desculpa, ela vai permanecer. Porque aquilo vai ficar na minha vida o tempo que passar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pensar. É melhor ou ser tardio para falar e pronto para ouvir. Porque muitas das vezes a gente pronuncia coisas que não deve pronunciar. E tudo que nós pronunciamos, está escrito, tá ou não está, irmãos? Está escrito. E nós que somos servos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Até quando a gente louva. Tem um hino que diz assim, quero amar somente a ti. É verdade? Você quer amar somente a Deus? Deus pode tirar seu filho? Deus pode tirar seu emprego? Deus pode tirar sua casa? Deus pode tirar seu carro? Você está dizendo que pode amar somente a Ele e as demais coisas não vai ter importância na tua vida. Então, aquilo que a gente pronuncia, a gente vai trazer para a nossa vida. Deus vai ver se aquilo que nós estamos falando, nós somos capazes de cumprir. Nós somos capazes de realizar. E muitas vezes Deus está tratando comigo, eu estou dizendo que é o inimigo. Mas Deus está querendo me trazer mais perto dEle. Deus está querendo, através de uma enfermidade, de um problema, que eu me aproxime mais perto dEle, que eu chegue mais perto. Mas eu penso algo, não, Deus, é isso que eu sei, porque eu conheço a Deus, eu tenho encontro com Deus, eu vou caminhar por esse caminho. Só que a gente vai na direção errada, não na direção do Pai, na nossa própria direção. Enquanto nós caminhamos na nossa própria direção, nós vamos tropeçar, nós vamos cair em obstáculos que não foi Deus que preparou, foi nós mesmos, e nós dizemos, foi Deus. Foi Deus, não, foi nós mesmos. Quando nós buscamos algo, aquilo está no meu coração o tempo inteiro.
É que aquilo está sendo mais forte do que Deus. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que nós precisamos. Porém, quando você coloca, você tem um sonho, coloca diante dele. Você tem um objetivo, coloca diante dele. Mas não coloque na tua oração só isso. Coloque na tua oração buscar a Deus, fazer a vontade de Deus. Porque senão você vai chegar para o irmão e dizer: oh, irmão, ora para que Deus me desça isso. Ora, irmão, assim, estou passando. Você está levando a pessoa a um caminho, não de bênção, mas de algo que vai machucá-lo, que vai feri-lo. A Bíblia diz que ele começou a descer, e ele não importou com aquilo que Deus ordena para ele. A Bíblia diz que ele não importou com a ordem que Deus o chamado que ele tinha. Qual é o teu chamado? É fazer a tua vontade? Qual é o teu chamado? Sabe aquela hora que você, quando acorda na madrugada, que você perde o sono, que Deus te despertou? Você acha que é para quê? Para você ligar a televisão, assistir um filme? Ou para você orar? Ou para você conversar com Ele? É um momento que você tem que se separar, porque Deus quer algo falar contigo. A Bíblia diz que bom aqueles que de madrugada me buscam, pois me acharão. Muitas vezes as pessoas: mas eu não vejo milagre. Você está orando? Você está orando pela tua igreja? Você está jejuando, consagrando? Você tem prazer de dobrar o seu joelho e conversar com Deus? Você não vai ver milagre se você não orar. Talvez o objetivo é que essa obrigação seja do pastor. Mas essa obrigação não é do pastor, é de todos, não é isso? Todos nós temos essa obrigação de orar e conversar com Deus. Senão nós vamos ser peso na vida do outro. Como Jonas fez. E quando a gente está sendo peso na vida de alguém, a gente não percebe. A gente simplesmente coloca na vida do outro. Sabe aquela pessoa que chega para você só com críticas? Ele nunca tem algo de bom para passar. Ele sempre tem uma crítica de alguém para entregar. É porque Deus não está no coração dele. Ele não está conversando com Deus. Porque quando a gente conversa com Deus, quem vai falar a nossa vida? A Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o nosso tesouro, quando nós falamos daquilo que está dentro do nosso coração. É o ponto que Jonas tinha. Ele não via que Deus ordenara. Ele viu que os ninivitas poderiam fazer com ele. Mas a Bíblia diz que quando Deus ordena, Ele guarda. Quando Deus manda você fazer, Ele vai cuidar, Ele vai proteger. Não precisa desobedecer. Se Deus falar para você: sai daqui agora e vai para tal lugar, pode ir. Se Deus falar: passa no meio dali do vandalismo, passa ali, você vai passar, Ele vai guardar. Porque Ele mandou. Ele ordenou. E quando Ele diz assim que o nosso general vai à frente, a Bíblia diz que o Senhor peleja por aqueles que fazem a sua vontade. Não é por aqueles que ficam pedindo bênção o tempo inteiro. É por aqueles que fazem a sua vontade. Eu lembro um dia, em 93, 94, minha mãe começou a ficar doente. A gente orava, ela não era curada, e fizemos campanhas de oração e nada. Passamos pelos médicos, os médicos fizeram de tudo. Fizeram toda uma bateria de exame e não achava nada. Levava para casa, passava ali, muitas vezes, metade do dia, nós temos que voltar com ela para o hospital, até que um ponto que ela ficou na cama, não levantava mais da cama. Aí nós começamos a orar: Deus, mostra o que está acontecendo. Aí eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, ela veio, trouxe uma irmã lá de São Paulo. Quando essa irmã desceu do carro, ela entrou para dentro de casa,
Ela entrou direto, não falou com ninguém. Quando viu minha mãe, estendeu as mãos para ela e disse: mulher, tu estás nesta cama, porque eu quero salvar o teu filho e tu não deixas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer proteger o nosso filho no mundo, servindo Satanás. Você, quando tu parares de orar, pedindo para eu abençoar ele no mundo, eu salvo ele e trago para estar contigo. E não é o que as pessoas fazem? Deus guarda ele, protege ele. Você está carregando algo que Deus não quer que você carregue. Deus quer que você coloque na mão dele, porque Deus quer tratar. Não é a gente que tem que tratar. Naquele momento, ela falou: Senhor, está nas tuas mãos a partir de agora. Quando ela falou isso de coração, naquele mesmo instante, ela levantou da cama e foi fazer comida para a gente. E com uma semana depois, meu irmão estava na igreja adorando a Deus. Graças a Deus, já faleceu, mas morreu salvo. Isso é quando a gente sabe entender o querer e a vontade de Deus. O propósito de Deus. Mas muitas das vezes a gente acha que a gente sabe cuidar. Não é isso? A gente acha que a gente sabe cuidar. A gente acha que a gente sabe proteger. A gente acha que a gente sabe ali. Só que muitas das vezes quando a gente abraça, muitas vezes quando a gente entrega, a gente não está entregando conforme é para fazer. Porque muitas vezes, se alguém mostra o defeito do nosso filho, nós achamos ruim. Ah, não é assim não. Não é dessa forma. Mas a Bíblia diz assim, ó, quando você não está andando segundo a vontade de Deus, a pessoa que você chegar perto, a pessoa que você se aproximar, ela só vai lhe levar ao prejuízo. Vai lhe fazer você perder tudo o que você tem. Não foi isso que Jonas fez? A tempestade começou a surgir, o mal começou a prever, e eles começam a jogar as coisas fora, começam a jogar tudo fora. Depois que eles vão ver, e lançar sorte sobre Jonas, daí Jonas mais uma vez age como covarde, porque ele chega e diz: ó, me lança lá no mar. Ele não era capaz de chegar e se jogar no mar. Até exatamente porque quando a pessoa ela é importuna, ela faz de tudo para acabar com você, tirar tudo que é teu. Ela vai arrancando até as tuas próprias forças. Só que a Bíblia diz, quando Deus decreta uma bênção sobre a tua vida, é sobre a tua vida. Deus não está tratando com aquele que está do teu lado, ou com um parente, porque quando Deus chegou e disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, porque hei de mandar para a terra que eu preparei para você. Ele desobedece, e leva Ló com ele, e paga o preço de levar Ló com ele. A pior coisa, quando eu ando com a pessoa que Deus está tratando. Eu vou sofrer, eu vou pagar um preço desnecessário. O maior erro de pais e mães, quando chegam e dizem assim, realmente diz dessa forma: ah, o que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Não é isso? Ah, eu não tive isso, eu vou dar para o meu filho. Ah, eu não tive aquilo. Meu filho, sabe o que você deve dar para ele o melhor? Não é um celular, não é um tablet, não é fazer ele ficar até 20, 25 anos sem trabalhar, porque você não vai dar o melhor para ele. Mas ensina ele, desde pequeno, pois a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho, no que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Não é você trazer para a igreja, mas na tua casa, você sentar com ele e ensinar a palavra de Deus. Mostrar para ele, porque quando ele chegar na igreja, ele vai sentar lá na escolinha e vai obedecer.
Ele não vai trazer dificuldade, Ele não vai trazer barreira, porque você já fez a tua parte. A igreja não vai ensinar, a igreja vai orientar, ensinamento é o teu. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus para com os pais. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Vai requerer de nós. Por que nós não ensinamos? Por que nós não orientamos? Por que nós não sentamos com Ele? Muitas vezes a gente arruma tanto cansaço, não é isso? Tem gente que levanta meio-dia, não é isso? E já levanta cansado. Acho que sonhou que estava trabalhando. Né? Deve ter sonhado que estava trabalhando e cansou. Ainda diz que Deus não ajuda. Mas a Bíblia diz: se você entregar no plano, na vontade de Deus, Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai zelar pela tua vida. A Bíblia diz: quando a pessoa, ele foge do plano de Deus, da vontade de Deus, até para o animal ele traz dificuldade. Não foi Jonas que ficou mal no ventre da baleia, foi a baleia que ficou mal com Jonas lá dentro. Foi o peixe que ficou mal. Porque já pensou o mal que Jonas estava fazendo no ventre daquele peixe? E o coitado do peixe teve que segurar, é mais obediente do que Jonas, porque teve que segurar ali durante 3 dias, para depois jogar no lugar que Deus ordenara. E nós esquecemos que Deus está pronto para nos ajudar, mas quando nós fazemos segundo o seu querer. Não, Deus está trabalhando, eu vou ajudar. Aquele irmão desobedece, ele não está na igreja, ele não quer compromisso com nada. Mas eu não falo nem compromisso se você está fazendo alguma coisa. Aquele compromisso que você tem, como discípulo de Cristo. Porque a Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Você está no teu trabalho, você está pregando o Evangelho, você está na rua, você está pregando o Evangelho, você está viajando ao Deus, porque, irmãos, eu não acredito que é só para mim que Deus prepara a gente para me pregar. Porque não tem uma viagem que eu faço que Deus não coloca uma pessoa para eu falar de Jesus para ele. Se eu estiver na fila de uma loteria, eu vou falar de Deus para alguém. Eu preciso pagar uma conta, eu vou lá. Se eu estiver num banco, eu vou falar de Jesus para alguém. Porque essa chama arde dentro de mim. Eu não posso morrer sem falar de Jesus. Porque a única ordem que Ele deu para mim: eu te fiz discípulo e faça discípulo. Prega o meu Evangelho, anuncie. Porque esse é o principal mandamento. Porque se você obedecer a palavra de Deus, você vai obedecer ao seu pastor. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai obedecer ninguém. Você não vai respeitar ninguém. Porque a Bíblia diz: aproximai-me de mim e eu mostrarei como você deve proceder, como você deve fazer. E uma maior das dificuldades é quando a gente não quer ver o que Deus está querendo fazer, aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer completar na tua vida. Prepara hoje, porque o que Deus revelou, que está preparado para você, é melhor do que você está pensando, mas fica na dependência dEle. Não queira que você seja ali o obstáculo para alguém, mas que você se livre, deixa: Senhor, eu quero eu quero estar segundo o teu plano, segundo a tua vontade. Você acha que é difícil, irmãos? Você acha que é fácil? Muitas das vezes você sair daqui, você cortar o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Você acha que eu faço isso porque eu quero? Chegou um ponto, teve um dia que eu terminei o serviço aqui, era meia-noite. Eu tinha entregado 180 entregas para o Mercado Livre. E Deus falou assim comigo: estou fechando as portas aqui, vou te mandar para outro lugar.
falei, Senhor, para onde? Ele falou assim, aquieta o teu coração, porque amanhã tu verás. E antes de eu encerrar o dia, o cara estava me ligando para mim ir para o Rio de Janeiro trabalhar para lá. Sabe, irmão, quando você se dispõe, mas eu não estou fazendo só o lado financeiro. Porque todos os lugares que eu vou, Deus prepara alguém para me ministrar. Todos os lugares que eu vou, Deus coloca alguém para me entregar algo. Porque o tempo se aproxima, irmão. O que você acha que falta para acontecer? Você acha que essa doença que veio, esse mal que veio sobre a terra, foi para quê, irmãos? Foi para despertar o povo de Deus. Foi para acordar o povo de Deus. Foi para nos preparar para sermos avivados. Foi para nos preparar para alcançar o que há de vir. A Bíblia diz, quantas vezes nós já ouvimos mensagens, as pessoas dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. Não é isso? O melhor de Deus ainda está por vir. Mas nós vemos o acontecimento, a cada dia está sendo o quê? Aos nossos olhos, pior. Só que nesse pior, que Deus está fazendo, que Deus está permitindo, Ele está mostrando para mim, para você dizer, filho, eu preciso usar a tua vida. Eu preciso usar a tua vida. Tem espaço aí para mim? Eu posso te capacitar segundo a minha vontade, ou você vai ficar fugido da minha presença? Eu posso te usar como eu quero. Não é como a gente quer. Você vai sair daqui a pouco daqui. E quando você sair, preste bem atenção, que Deus vai colocar alguém no teu caminho. E você precisa falar de Deus para ele. Porque essa oportunidade talvez você não tenha mais. Porque o tratamento que Deus quer, que você seja pronto para alcançar vidas e livrar vidas, e não ser aquela pessoa que Deus está tratando para ser obstáculo na vida de alguém, mas aquela pessoa que Deus está tratando para abençoar vidas. Quando Deus chama e diz para ali, e aqueles homens jogam ali fora, aquele homem, acabou a tempestade, acalmou tudo, porém o que eles tinham, eles perderam. Perdeu os seus bens materiais, tudo. Só lhes pouparam, só lhes sobrou a vida. E muitas vezes você fica preso em algo que está lhe oprimindo, que está lhe trazendo tristeza, que está lhe trazendo amargura. Você diz, não. Irmão, a melhor coisa que tem é colocar na mão de Deus e deixar Deus tratar. Se você deixar Deus tratar, é filho, é problema, é dificuldade, deixa Deus tratar. E se você descansar no Senhor, você verá o resultado e a bênção presente na tua vida. Deus é fiel e Ele cumpre passo a passo. Você crê que Deus pode andar e realizar aquilo que Ele pode na tua vida? Você crê? Você crê que Deus pode mudar a história? Aquilo que está ruim, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te ferindo, Deus pode mudar o curso da história nessa noite. Você crê nisso? Você acredita? Coloque-se em pé nesse momento. Lembre-se de uma coisa: Deus está pronto para mudar o curso da história. Deus está pronto para realizar um milagre na tua vida. Deus está pronto para fazer o que é impossível aos teus olhos, mas tudo é possível para Deus. Muda essa história. Não carrega um peso que não é teu. Não carregue. Confia, deixa. Deus está fazendo novo. Deus está fazendo novo todas as coisas.
Deus quer mudar esse aperto, essa angústia que tem no teu coração, essa mágoa que está ali consumido por dentro. Coloque hoje no altar de Deus, entrega para Ele, e você vai ver o resultado de Deus sobre a tua vida. Logo após o louvor, eu quero orar com você.